irmãos, queridas irmãs, estamos iniciando mais um estudo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 13 do livro, que tem o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Continuamos a estudar as instruções dos Espíritos e o item A Beneficência, quinta instrução deste item, correspondente ao subitem 15 deste capítulo 13, e que é composta por apenas 2 parágrafos, com a instrução daquele que se denomina um espírito protetor, em 1861. Em resumo, nós diremos que a instrução apresenta a diferença entre a caridade material e a caridade espiritual. E aqui cabe já uma explicação inicial. Quando nós falamos em caridade, muitas vezes nós pensamos que caridade é doação. E isso é algo que realmente tem uma grande confluência, é muito próximo daquilo que a gente pensa em relação ao conceito de caridade. Caridade, doar algo ao necessitado. Muito bem, quando nós falamos em caridade material, pensamos em doar bens materiais. Já a caridade espiritual, nós podemos tratá-la como aquele que doa e que, por consequência, desenvolve os seus recursos, os seus bens espirituais. Alguns deles enumerados aqui mesmo nessa instrução do capítulo 13 do Evangelho. Então, tendo feito essa explicação, retomamos a ideia central, né? A instrução apresenta a diferença entre 2 tipos de caridade, caridade material e caridade espiritual. E para ensinar essa diferença, o Espírito Protetor conta uma história que fala sobre a caridade material do ponto de vista de 2 espíritos que estão desencarnados e que estão diante de Deus fazendo a avaliação da caridade que foram capazes de executar enquanto estavam encarnados. Uma belíssima passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o resumo da nossa instrução. Para a gente lembrar e explorar um pouquinho aquela ideia de continuidade entre os textos, nós lembraremos agora que anteriormente vimos que a caridade nos aproxima de Deus e nos aproxima também do nosso próximo. Nós vimos também que a caridade, quando é bem feita, modifica a todos nós e modifica para melhor. Vimos ainda a diferença entre caridade e esmola. Tudo isso no decorrer desse capítulo, e no decorrer principalmente desse item, a beneficência. Qual a ideia de continuidade? Agora nós veremos como esses conceitos, caridade e esmola, podem parecer diferentes diante de nossos olhos, quando nós levamos em consideração o ponto de vista material e o ponto de vista espiritual. Quando nós enxergamos com os olhos do Espírito, nós vemos de forma diferente, um pouco diferente, o que é caridade e o que é esmola. E isso é muito importante. Ou seja, qual é a ideia de continuidade? Nós estamos aprofundando os nossos conhecimentos sobre a beneficência, o que ela é, como praticá-la. E agora, para a gente aprofundar esse conceito, a gente vai levar em consideração o ponto de vista espiritual. Muito bem, vamos então ao primeiro parágrafo dessa instrução e vamos começar a estudá-lo. Então, nesse primeiro parágrafo nós vemos as seguintes palavras. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem, sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem querer de saber se ficaríeis satisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco. Não é também caridade a indulgência? Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a assim, mas fazei-a largamente. Pelo que toca à caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo. Muito bem, então esse primeiro parágrafo já começa explorando ou apresentando, melhor dizendo até, a diferença entre 2 coisas
no que diz respeito à caridade. A gente às vezes reclama que a gente é pobre e que a gente não consegue fazer a caridade. O Espírito Protetor diz, ora, você fala que não pode fazer a caridade, mas todos os dias você falta com a indulgência e com o perdão. Então, pobreza e capacidade de fazer a caridade, a beneficência, são duas coisas distintas, são duas coisas diferentes. Indulgência e perdão não têm a ver com posses materiais, são recursos do espírito. Então, aqui, já como ponto de partida, a gente tem a separação entre caridade material e caridade espiritual. E a instrução dizendo claramente, é possível fazer a caridade de outras formas. Uma dessas formas é a seguinte, muitas vezes a gente é juiz dos erros, dos equívocos alheios, a gente não perdoa, a gente julga e não perdoa. Bom, diz o Espírito Protetor, será que a gente ficaria satisfeito se fôssemos julgados nós com o mesmo rigor, com a mesma severidade que a gente julga os outros? Essa também é uma forma de caridade. Uma forma de caridade consigo mesmo e com o outro. Porque quando eu avalio dessa forma, será que quando eu errar, eu vou querer que as outras pessoas me julguem e sejam severas comigo da forma como eu sou severo para com elas? Bom, cada um vai fazer essa avaliação e, descobrindo-se mais severo do que deveria, essa pessoa vai fazer a caridade consigo mesma se corrigindo e vai fazer a caridade com o próximo deixando de ser severo com o outro. Isso também é recurso espiritual. Bem, é claro que algumas pessoas estão mesmo em situação de pobreza material na Terra, mas elas ainda podem fazer a caridade. Como? Com indulgência. E para essas pessoas fica a recomendação da instrução. Faça largamente, faça muito, doe muita indulgência, doe muito perdão ao seu próximo. Essa é a forma de fazer caridade que está ao seu alcance. E aqui no finalzinho do parágrafo, esse parágrafo anuncia uma história sobre a caridade material, né? Diz que vai contar para a gente uma história sobre a caridade material, para a gente entender do ponto de vista do outro mundo a caridade. Então esse parágrafo, em resumo, introduz a ideia da indulgência como caridade e do perdão também como caridade, recursos materiais, né? Há outras formas de caridade que não são necessariamente caridade materiais. Então, sequência do texto, agora começa a história. 2 homens acabavam de morrer. Dissera a Deus, enquanto esses 2 homens viverem suas vidas na terra, então, né, portanto, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que por ocasião de sua morte sejam pesadas. Então, durante a vida toda, cada vez que um fazia uma boa ação, aquilo era depositado em um saco, em uma sacola, né? Quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhes trouxessem os 2 sacos, cada saco correspondente a um desses 2 homens. Um estava cheio, volumoso, atochado, né, quase transbordando, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha. Então o outro estava bem pequenininho, né? Este o meu, disse um reconhecendo-o. Fui rico e dei muito. Então o homem rico reconheceu o saco maior, o saco mais cheio, como sendo o seu. Este o meu, disse o outro, sempre fui pobre. Quase nada tinha para repartir. Então a história começou, ela continua no mesmo parágrafo ainda, né? A gente dividiu o parágrafo aqui em 2 partes, por ser um pouquinho mais longo, também porque é interessante a gente analisá-lo em 2 partes, né? E o comecinho da história. Vamos pensar no seguinte, quando ele fala que Deus, quando os 2 homens nasceram, está apresentando para nós, né, quando esses 2 homens vieram à carne, né, encarnaram, Deus aqui é a representação da justiça divina. É a representação daqui a pouco também da nossa consciência trabalhando. A gente vai entender por quê. Nesse momento aqui a gente está vendo esses 2 homens que desencarnaram e que estão no plano espiritual avaliando a caridade que fizeram do ponto de vista ainda de espíritos encarnados. Eles estão com as ideias de espíritos encarnados. Por isso um vê um saco cheio e diz, esse aqui é o meu. E o outro vê um saco mais vazio e diz, esse é o meu. Eles reconhecem pela quantidade a caridade que fizeram, né? Então Deus vai ser aqui a representação da justiça, é uma história, não é? Que ele conta, é uma forma, é uma
É uma metáfora, né? Contada para a gente tirar dela ensinamentos. Então, Deus, representação da justiça divina, ensinando para a gente aspectos da caridade, da benevolência, da beneficência, né? Representação, então, da justiça divina, de como reconhecemos as nossas atitudes quando desencarnados. Então, a gente não deve levar aqui ao pé da letra o que está escrito. É uma ilustração do funcionamento da lei divina que está sendo narrada aqui. Bom, pobre e o rico se encontram depois da morte e reconhecem, então, aqui a caridade que fizeram, considerando a caridade pela quantidade que deram, pela quantidade material. Então, o começo dessa história trabalha a nossa concepção sobre o que é a caridade, o nosso senso comum sobre o que é a caridade. Pensamos apenas em seu aspecto material, em quantidade. Então, em resumo, esse parágrafo apresenta a situação da vida após a morte e a concepção que resta em nós, ainda do lado de lá, de nossas crenças aqui do plano físico. E justamente a sequência da história vem para nos abrir os olhos e dizer, do ponto de vista da justiça divina e da imortalidade da alma, as coisas podem ser um pouco diferentes do que se apresentam para nós aqui na Terra. E é justamente isso que a gente vai ver na sequência da história. Vamos mudar um pouco essas nossas concepções quando a voz de Deus, a voz da justiça divina, nos explica na sequência do texto essas concepções da caridade. Mas, ó, surpresa! Postos na balança, os dois sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez-se elevasse muito o primeiro no prato da balança. Então veja, aqui outra ideia, a ideia de uma balança, né? Estão sendo pesadas, analisadas, avaliadas as caridades feitas. E do lado de lá da vida, diante da justiça de Deus, aquele saco mais vazio ficou mais pesado na balança. Surpresa, né? A explicação disso vem, do porquê isso aconteceu vem na sequência. Deus então disse ao rico, é assim que funciona a justiça divina em relação à caridade, né? Deste muito, é certo, deste quantidade, olha aqui. Mas deste por ostentação e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho, e ao demais, dando, de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Então vamos pensar um pouquinho agora do lado primeiro aqui do rico, né? Dessa primeira parte que se fala sobre o rico. A balança da vida espiritual tem critérios diferentes dos critérios materiais para o peso da caridade que nós fazemos. E agora aqui a gente vai trocar a palavra. A gente vai trocar peso por qualidade. A qualidade da caridade que nós fizemos, né? Movida pelos móveis corretos, movida pelos motivos ideais, né? Pelos motivos corretos. Tanto que ele diz para o rico o seguinte, o modo e o motivo pelos quais você fez as suas doações fazem com que suas doações pesem menos. Por que você fez? Para que você fez? Você fez para ostentar. Você fez para satisfazer o seu próprio orgulho, para perpetuar seu nome, para ser reconhecido, notado. Não pensou no outro quando doava, apenas em si mesmo, isso é orgulho. Além disso, a doação deste homem rico não tinha nenhum sacrifício pessoal. Ele de nada se privava, nem de tempo, nem de carinho, nem de proximidade com a dor do outro, nada disso, né? De nada te privaste. Bem, mas nem tudo está perdido, né? Olha como funciona a justiça divina e como Deus é bom. Porque a sequência do texto pede para que ele vá para a esquerda e para que fique satisfeito, porque as esmolas que ele deu foram contadas por qualquer coisa. O que isso quer dizer, né? Deus disse a ele assim, a justiça divina diz, olha, você deu só esmola, mas isso vai ter um certo valor aqui. Essas suas doações também vão ter um certo valor. Deus não despreza nenhum tipo de semente de bondade que seja, que exista no coração humano. Ele deu alguma coisa, ele fez algum tipo de caridade. Embora tenha dado muito em quantidade, Deus diz a ele que ele deu apenas esmola. Então veja aqui, a esmola, o conceito de esmola não está ligado com a quantidade que a gente dá. Está ligado com dar o que sobra, sem que nos envolvamos com a dor do outro. Isso é esmola.
Mesmo assim, ainda a justiça divina leva em consideração esse pouco, essa esmola que o homem rico deu. Bom, e aí a gente pode pensar, a visão espiritual e a visão da justiça divina mudam o conceito de esmola? Não necessariamente. Não necessariamente, porque dar esmola é dar do que sobra. E o homem rico deu muito, porque a ele sobra muito. Mas ainda assim ele está dando o que sobra. É um tipo de doação que não o enobrece e não enobrece também aquele que recebe. Muitas vezes acaba humilhando até aquele que recebe e acaba, por fim, humilhando aquele que deu também, porque em algum momento ele se reconhece como uma pessoa que não fez tudo o que poderia. Muito bem, vamos para a segunda situação agora, porque depois Deus diz ao pobre, olha aqui, né? A voz divina despertando a consciência humana no plano espiritual, né? Se transformando assim na voz da própria consciência da pessoa quando ela se descobre espírito e se descobre com potencial para fazer uma caridade melhor, né? Então, depois Deus diz ao pobre, tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmolas, entretanto, praticaste a caridade. E, o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta. Foste indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações lhe relevaste. Passa à direita e vai receber tua recompensa. Então a situação do pobre é justamente inversa à situação do homem rico aqui. Doar para ele significava privação, e mesmo que desse pouco, aquilo significava para ele privar-se de alguma coisa, e Deus leva isso como algo muito mais valioso, muito mais pesado, de muito melhor qualidade, do que dar algo que sobra. E por que isso é assim? Porque aquele que se priva não pensa em si mesmo, está pensando em ajudar realmente na dor do outro. Não pensa em ser reconhecido pela caridade. Age com indulgência porque não fica pensando, julgando por que essa pessoa está em dificuldade. Simplesmente vai lá e ajuda. Essa pessoa não é, portanto, juiz do semelhante. Pelo contrário, ele releva, perdoa todos os equívocos que a pessoa pode ter cometido até o ponto de chegar naquela situação de estar em aflição. Aqui aparece a caridade espiritual. A caridade que move até mesmo pequenos bens materiais de que a pessoa dispõe para ajudar o outro em sua dificuldade. Então aqui sim a gente vê a grande diferença entre os conceitos de esmola, o conceito de caridade, o conceito de beneficência, como isso tudo muda quando a gente leva em consideração o que o Espírito tem a doar, a caridade espiritual. Então, fechando o parágrafo, a gente pode dizer em resumo que esse parágrafo explica a visão espiritual da caridade e até mesmo da caridade material. A visão espiritual a respeito da caridade material. O que importa é não a quantidade, não é a quantidade que importa. Ela é mais valiosa não pela quantidade, mas pelo modo e pelo motivo que é feita. Ela é feita com o coração limpo, tendo em vista o bem-estar alheio e por sentimento de empatia com a dor do outro. São esses os móveis para se fazer bem a caridade. Então, ela tem uma qualidade melhor, ela tem um valor maior diante da lei divina, quando ela é feita, quando ela é praticada justamente dessa forma que é exposto aqui ao final dessa belíssima instrução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, concluímos, né? Caridade material pode ser bem feita e dar frutos para todos, mesmo quando é pouca, do ponto de vista de quantidade, né? A caridade espiritual deve ser sempre treinada e efetuada sem limites. Dar todo o perdão, toda a indulgência, todo o carinho, toda a atenção, toda a fraternidade que nós pudermos. Estarmos em sentimento de fraternidade e empatia com o outro sempre. Privar-se das coisas materiais em favor do bem-estar alheio, como nós vimos, é sinal de elevação espiritual. Devemos ainda somar a isso todas as questões de caridade espiritual. Fazer o bem ao outro sem julgar,
perdoando. Essas são as condições que sempre pesam mais na balança da justiça divina, nos fazendo espíritos ricos. E quando somos espíritos ricos, somos ricos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela companhia mais uma vez nos estudos. Nós deixamos o nosso fraterno abraço, como sempre, os votos de que Deus nos abençoe e o convite para continuarmos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nos vemos em breve. Até lá!